Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Quem encontrou, por favor, confirme com um amém. Amém. Diz assim o texto sagrado, conforme a minha tradução. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei no seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Você diz amém? Amém. Se sente glorificando e exaltando o Senhor. Queridos, o livro do Apocalipse é um dos livros onde alguns têm um pouco de dificuldade sobre compreensão, e o motivo da compreensão é devido às imagens figurativas, é devido à narrativa que se é usada, em que muitas das vezes ela vem com simbologias e carregada de uma cultura bem aprofundada, onde nós que estamos em uma localidade bem diferente ao povo judeu, acaba que alguns possuem um pouco de dificuldade. Mas o período em que esta carta começa a ser escrita é no período do governo do imperador Domiciano. Esse imperador, ele estabeleceu o culto a ele mesmo, e por causa desta situação ele ordenava com que os servos de Deus, a igreja do Senhor Jesus, viessem a prestar culto a ele, viessem prestar adoração. Todos os demais apóstolos já tinham padecido, já tinham morrido, porém estava ainda um. Esse possui o nome de João, conhecido como o apóstolo do amor, aquele que escreve o evangelho que leva o seu nome, que é conhecido como o evangelho das águas. E em meio a essa circunstância, o imperador olha e vê que apenas um que restou, mediante a todos os demais outros apóstolos. Ele olha e diz: é necessário que você, João, queime incenso para mim. É necessário que você se proste, é necessário que você me cultue, senão será trágico o fim dos seus dias. João olha para ele e simplesmente nega. Ele simplesmente diz não, e que não há de se prostrar mediante ao culto ao imperador. Em meio a essa situação, o imperador toma uma decisão de pegar João e colocá-lo em um caldeirão de azeite fervente. Essa é a punição que ele vai trazer para o apóstolo João. Pastor Sandro, quanto que era mais ou menos o grau, a temperatura que ficava esse caldeirão? Bom, existe alguns detalhes que podemos utilizar, mas não com exatidão. Provavelmente esse caldeirão ele tinha por volta mais ou menos em que a mesma temperatura aonde se estava a fornalha que jogaram os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa fornalha ela era de costume possuir 700 graus Celsius. Quando Nabucodonosor manda acrescentar 7 vezes mais, ela vai chegar a medir a temperatura de 4.900 graus Celsius. Eles faziam isso já na intenção, eles faziam isso já com a finalidade daquela pessoa não subsistir, daquela pessoa sair daquele local sem nenhuma expectativa de vida para a sua vida. Pois bem, provavelmente o caldeirão onde colocaram o apóstolo João, ele viesse a medir mais ou menos esta temperatura que eu citei há pouco tempo atrás para todos vocês. Porém, diz-nos a história do cristianismo que quando vão colocar João dentro deste caldeirão de azeite fervente, todos olham e começam a falar, a pronunciar, a dizer: chegou o fim, morreu o último dos apóstolos, acabou-se o cristianismo, acabou-se essa história de igreja, acabou-se esse negócio de servir a um Deus que cura, que transforma, que liberta. Então colocam
Domiciano olha e diz: nós não vamos fazer isso. Por quê? Porque é arriscado a peça, a parte de metal da espada sacar fora e me atingir. Alguém olha e diz: vamos atingi-lo com algum tiro. Ele olha e diz: pelo que aconteceu, é arriscado a bala da meia volta e atingir a mim. E o que é que vocês vão fazer, Domiciano? Vamos levar ele para a ilha chamada Patmos. Nós vamos levar ele para um local sombrio. Vamos levar ele para um local perverso. Vamos levar ele para um local aonde ninguém consegue sair vivo dali de dentro. Mas perceba, o local que era treva, o local que não tinha luz, o local que era de morte, começou a receber alguém que era luzeiro sobre aquela localidade. O ambiente que era de morte começou a tornar-se um ambiente de esperança. O ambiente que era de tristeza começou a raiar a alegria. O ambiente que era de total desprezo começou a chegar o evangelho que abraça, que acolhe, que levanta, que redime, que perdoa, que coloca, que prepara e que leva o homem para os altos céus. Mediante essa situação, João começa a escrever o capítulo de número 1. E quando começa a escrever o capítulo de número 1, mais precisamente a partir do versículo de número 9, João começa a dizer: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. E eu preciso esclarecer essa palavra aqui para você no versículo 9, tribulação, porque essa palavra tribulação aqui nos escritos originais é tilipes. E esse tilipes aqui, ele está se referindo a alguém que cometeu um crime, e que ao cometer um crime, pegou-se uma pedra, amarrou-se sobre ela uma corda, e as pessoas ficavam dizendo: confessa o teu crime. E se ele não confessasse, aquela pedra pesada começava a descer. Eles diziam mais uma vez: confessa o teu crime. E se ele não confessasse, a pedra ia descendo, 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 até ficar sobre a cabeça daquela pessoa, e ele começava a ficar sufocado. É daí que vem a palavra tribulação, porque a tribulação ela nos sufoca, a tribulação ela tira o nosso ar, a tribulação ela faz com que a gente fique sufocante em meio à provação. Era João dizendo: eu sei que vocês estão sufocados, eu sei que vocês estão perdendo o ar, mas vocês não estão sozinhos. Eu vim aqui para colaborar com vocês, para poder recuperar ânimo, para poder gerar força e vocês estarem novamente de pé, caminhando para o propósito que sendo estabelecido para as nossas vidas. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra e do testemunho. Duas coisas João vai dizer aqui: palavra e testemunho. João, naquela época, ele tinha que carregar uma placa. Quando alguém chegava na ilha de Patmos, tinha que carregar uma placa, e essa placa tinha que descrever a acusação, o porquê que a pessoa estava ali naquele ambiente. Quando as pessoas olham para João e veem João entrando lá dentro, provavelmente as pessoas perguntassem: o que aconteceu? O que houve? Por que você está aqui? Qual foi o crime que você cometeu? E João simplesmente olha: eles estão aqui por causa da palavra e o testemunho. Mas por que, João? Porque queriam que eu adorasse o imperador, mas por causa da palavra e o testemunho eu não me dobro diante dos homens. Queriam que eu queimasse incenso, mas por causa da palavra e o testemunho eu continuo de pé, posicionado aonde o Senhor me chamara para exercer aquilo que os céus me confiam. Aí ele olha e começa dizendo: de repente eu vi por detrás de mim o que, João? Um homem. O seu cabelo era como a branca lã, a sua vestimenta era de linho finíssimo, os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, e da sua boca uma espada de ponte aguda. Quando João olha para os pés, ele cai como morto nos pés dele. Aí o Senhor Jesus, no versículo de número 18, começa a dizer:
Prepara o papel. E começa a escrever. Aí o Senhor começa dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, ou seja, as lideranças. Essas cartas dessas igrejas, algumas pessoas falam sobre fases da igreja, mas é mais comum interpretá-la como períodos de vivência, períodos em que pessoas passam. Por exemplo, nós temos pessoas da caminhada que perderam o primeiro amor, como Éfeso perdeu. Então, o mais prático a se interpretar é que são fases de pessoas, ou de pessoas que estão dentro da igreja, que venham a vivenciar esses determinados momentos. Aí o Senhor começa a dizer: eu conheço as tuas obras. Por que Deus diz: eu conheço as tuas obras? Quando Jesus diz: eu conheço as tuas obras, Ele traz a memória, Ele traz a expectativa, aquilo que um dia a igreja de Éfeso começou antes. Quem olhava para a igreja de Éfeso era uma igreja admirada. Se alguém gostasse de pastorear, todos queriam pastorear a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso possivelmente foi plantada por Apolo. Paulo foi um dos pastores, Timóteo foi um dos pastores, João foi um dos pastores. Quem olhava para essa igreja olhava e dizia: que igreja magnífica. Quem olhava para essa igreja dizia: que igreja sensacional. Quem olhava para essa igreja dizia: que igreja militante. Quem olhava para essa igreja dizia: vale a pena servir a Deus juntamente com os irmãos da igreja de Éfeso. Por que, pastor? Porque eles não paravam, eles eram uma igreja resiliente. Eu, você, nós paramos, damos um tempo para poder respirar. A igreja de Éfeso não, eles estavam em contínua batalha, eles estavam em contínua guerra, eles estavam em contínua oração, eles estavam em contínua pregação do Evangelho, ao ponto de os bruxos trazerem os seus livros, queimarem nas praças aonde se propagava o Evangelho. Eles traziam
palavra deixar aqui, o que ela significa, pastor? Um abandono silencioso. Alguém que um dia confiava por ter ela, mas que por algum motivo, qual não sei, começou a perder devagarinho, começou a sair devagarinho. E isso é chamado de amiostase. O que é amiostase, pastor Sandro? Vou utilizar um exemplo para você poder compreender. Se você pegar um saco, encontrar algum, e você pegar uma água quente, se você jogar nele, automaticamente ele vai sair pulando. Por quê? Por causa da quentura da água. Agora, se você pegar o mesmo, pegar um recipiente com água, uma água fria, e você colocar ele não vai sair pulando. Mas se você pegar ele, colocar no fogão ou em algo que seja ligado a fogo e começar a colocar ele para poder passar por aquele momento de fogo dentro daquela água, ele também não vai fugir. Por quê? Porque ele vai se acostumar com aquilo que está se degradando sobre a vida dele, ao ponto de ele morrer dentro do processo que ele está vivendo. Esse foi o problema da igreja de Éfeso. O problema da igreja de Éfeso é porque eles estavam morrendo dentro do processo. O problema da igreja de Éfeso é porque um dia eles combateram contra algo, mas em um determinado período eles continuaram caminhando lado a lado com aquilo que um dia eles foram contra. A igreja de Éfeso combatia o pecado, mas por passar algum tempo ela começou a andar lado a lado com o pecado, tolerando aquilo que um dia não tolerava antes. A igreja de Éfeso, ela resistia às falsas doutrinas, mas ao passar os anos ela começou a visualizar, começou a andar do lado das falsas doutrinas, sem querer abrir mão, correr, largar a mão, fugir daquilo que era para eles terem fugido. Esse foi o problema da igreja de Éfeso, a amiostase. Eles estavam morrendo dentro do processo, e esse é o problema de muito cristão nos dias atuais. É que no momento do processo, se pecar hoje, amanhã Deus perdoa, está tudo bem. O problema dos crentes hoje em dia é que se tomar uma bebida alcoólica lá fora, vem para o domingo, pede perdão e daqui a pouco está a mesma coisa. O problema da igreja atual é que cobiça, é que anda nas redes sociais, é que anda nos sites proibidos aí afora todos os dias e pensa que é só chegar no culto e dizer me perdoa, está perdoado e acabou-se. São pessoas que estão morrendo dentro do processo, são pessoas que estão morrendo dentro da caminhada. Mas nessa noite eu venho como pregoeiro do Evangelho, como ministro de Jesus Cristo, e ministrar sobre as nossas vidas e dizer: é tempo de voltar a viver em amor, é tempo de voltar a viver em amor, é tempo de renunciar o mundo para dar sinceridade e fidelidade com Deus que criou os céus e a terra. Quando Cristo olha para essa igreja, Ele vai dar para ela 3 lições necessárias para poder voltar novamente a ser quem eles eram. E a primeira lição que Jesus Cristo vai deixar é: lembra-te de onde caíste. Não é lembra-te de onde caíste. Porque se eu digo lembra-te de onde caíste, eu olho para trás, procurando onde foi o local que porventura eu possa ter caído. Mas quando Jesus diz lembra-te de onde, isso é Jesus chamando ele, não para olhar para a direita, não olhar para a esquerda e nem para trás, mas olhar para cima, para a sua própria mente. Era Jesus dizendo: começa a ver sobre a sua mente, começa a ver sobre o seu psicológico, e veja onde que
Eva não estava mais lá. E o que Deus está nos trazendo à memória nessa noite é: eu marcava encontro com você de oração, eu marcava encontro com você aonde você colocava os seus joelhos próximos na cama. O horário eu não sei, só você e Deus sabe. Aí você olhava e dizia: no horário que o Senhor marcou, eu não pude comparecer. No horário que Deus descia para nós dialogarmos, eu não estou tendo mais acesso a Ele. E que Deus fala nessa noite por meio da sua palavra, e quando a ministrar sobre vocês, eu estou te procurando de volta no local que nunca era para você ter saído. Eu estou te procurando de volta no local aonde você nunca era para ter perdido o horário. Eu estou te aguardando de volta no local aonde você nunca era para ter perdido o momento exato. É Deus dizendo: eu marquei o momento, eu marquei o local, eu marquei uma data exata. Eu estou te esperando para poder conversar contigo. Eu estou te esperando para nós dialogarmos. Eu estou com saudade de conversar contigo. Deus olha no local marcado, Adão não está. E Deus diz: Adão, onde estás? Adão não vai olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Ele vem refletir na sua mente: Senhor, é porque eu te ouvi e tive medo. Por que, Adão? Porque eu estou nu. Coisa terrível, irmão, é nós estarmos num local onde Deus quer se relacionar conosco e a gente foge da presença de Deus. Coisa horrível é Deus nos chamar para um encontro com Ele e nós estarmos com medo de alguma coisa por aquilo que nós praticamos, por aquilo que nós perdemos a comunhão, a essência, a aproximação, a intimidade, a coinonia. Deus diz: quem te falou, Adão? Quem te mostrou que estavas nu? Era Deus chamando Adão para reflexão. Adão, enquanto você estava olhando para mim, você não estava enxergando problema nenhum. Depois que você parou de olhar para mim e começou a olhar com os teus olhos, você começou a distrair na caminhada. Até quando você vai querer olhar para o outro? Até quando você vai olhar para situações adversas e vai culpar a frieza espiritual por causa do pastor A, do obreiro B, do irmão C, do conjunto D? Até quando vamos ficar nessa história de a culpa é de transferências de culpa? E quando é que nós vamos começar a trazer essa culpa para dentro de nós? Quando é que nós vamos nos colocar no posicionamento de homens e mulheres de Deus, homens maduros, mulheres maduras, olhar para dentro de nós e dizer: a culpa não é da liderança, a culpa não é dos obreiros, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha porque eu estou morrendo dentro do processo. Amém? É isso que Deus está nos chamando a atenção nessa noite. É Deus dizendo: você tem uma potencialidade grande, você tem uma potencialidade gigantesca. Só está faltando você se posicionar. Só está faltando você olhar para dentro de você. Só está faltando você olhar para você e dizer: está faltando mais oração, está faltando mais lágrimas no meu altar, está faltando começar a colocar mais lenha no meu altar. E os céus falam nessa noite para você que está aqui presente, todos aqueles que hão de nos assistir pelas redes sociais. Deixa eu lhe dizer: Deus está com saudade de quando você rachava lenha, pegava o seu machado, rachava lenha para poder colocar no altar e o teu altar voltar a se incendiar. De nada adianta querer ter um altar pegando fogo à noite e pela manhã ter ele cheio de
dia eu cantei, um dia eu louvei, um dia eu orei, um dia evangelizei, um dia ganhei almas, um dia aconselhei. E o que é que está faltando para você voltar de novo? O que é que está faltando para voltar novamente? O que é que está faltando para você voltar a exercer quem um dia você foi antes? Era isso que Cristo estava tratando com a igreja de Éfeso. A segunda lição que Cristo vai trazer sobre essa igreja é: arrepende-te. E essa palavra arrepende-te, ela vem de metanoia, ou seja, uma mudança de mente. E existem dois sentimentos que são muito parecidos. Primeiro, remorso. Segundo, arrependimento. Só que um tem uma suposta igualdade com o outro, porém as finalidades são diferentes. O que é remorso, pastor Sandro? É quando eu choro no momento das perdas de coisas. Isso é remorso, mas não por algo de errado que eu fiz. É alguém que erra hoje, amanhã volta a errar na mesma pontualidade, depois volta a errar na mesma situação. Sempre é a mesma área, sempre é o mesmo lugar, sempre é a mesma situação. Aí nós espiritualizamos a coisa e dizemos: foi o diabo. Por que foi o diabo, irmão? Porque eu já pedi perdão a Deus, mas continua batendo na mesma tecla e errando no mesmo local que um dia errou antes. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Sabe quem na Bíblia teve remorso? Esaú. Porque Esaú, ele chorou pela perda da primogenitura, mas ele não chorou pelo erro que ele cometeu. Remorso é quando as coisas são mais prioritárias para mim do que as práticas que eu cometo. Remorso é quando os objetos têm mais valor para mim do que o nível da potência do meu arrependimento por algo que eu realizei. Quando eu olho para arrependimento, eu vejo duas pessoas que trouxeram arrependimentos para si. Número um, Pedro. Porque na primeira vez que Pedro estava no pátio do sumo sacerdote Caifás, alguém chega para ele e diz: tu é um deles. E Pedro diz: eu não sou. A pessoa chega e diz: tu é um deles. E Pedro diz mais uma vez: eu não sou. Chega pela terceira vez e diz: tu é um deles. Aí Pedro diz: eu não sou. E o galo canta. Quando o galo canta, Pedro traz à memória a palavra que Cristo já tinha dito a ele: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Quando o galo canta, a mente de Pedro se desperta. Quando o galo canta, Pedro traz a consciência de que o fogo que ele estava se aquecendo era apenas um local de distração que o diabo tinha preparado para ele. Porque para todo cristão que perde a visão do propósito, o meu e o meu adversário sempre tem um local de dar cômodo para ele perder a visão do propósito. Quando Pedro olha para aquela situação, sai e chora amargamente. Mas no segundo
morre de cabeça para baixo. Segunda pessoa que demonstrou arrependimento verdadeiro, Davi. Cometeu dezenas e dezenas de erros. Talvez o que nós mais nos lembramos seja a morte que Davi preparou, forjou, a morte de Urias e o seu adultério com Betseba. Talvez seja esse. Mas que em um determinado momento, quando ele é repreendido pelo profeta Natã, Davi vai e pega e escreve o Salmo de número 51. Ele começa a dizer: eu utilizo das minhas palavras. Senhor, se é a coroa, pode tirar de mim. Se é o trono, pode tirar de mim também. Se é, Senhor, o cetro, pode tirar de mim. Só não tira uma coisa. O que é, Davi? A tua presença. A tua presença. Aí ele vai falar uma palavra poderosíssima. Aí ele diz: cria em mim, ó Deus, o que, Davi? Um coração reto. E essa palavra cria aqui tem vários significados, mas na linguagem original essa palavra cria aqui é parar ou para, que significa criar a partir do nada. Era Davi orando e dizendo: Deus, olha para o meu coração, está tudo bagunçado aqui dentro, está tudo de cabeça para baixo, não tem nada reto, não tem nada sério, está tudo de cabeça para baixo. Mas faz o seguinte: arranca a desordem que está aqui dentro e começa a criar do nada dentro de ti novamente um coração reto na tua presença, um coração que te adore, um coração que te exalte, um coração que te bendiga, um coração que não negocia os valores do céu com as coisas da terra. Era Davi dizendo: Pai, está tão problemático no meu coração, e o coração não é esse aqui. Nós utilizamos isso aqui apenas como uma forma de melhor entendermos uma visão figurativa, mas o coração é aqui, é o centro das nossas emoções. Era Davi dizendo: aqui está uma bagunça, aqui está tudo de cabeça para baixo, aqui está tudo errado, mas eu tenho certeza que se o Senhor começar a fazer tudo de novo, eu não vou errar mais novamente no mesmo local que um dia eu errei. Davi pode ter tido qualquer outro erro depois disso, mas não foi mais o mesmo erro que ele tinha cometido anteriormente. Deixa eu dizer uma coisa para você: fica com raiva de mim, não, vai. Tem gosto de desenhar assim, mas é natural. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente já está acostumado com os nossos pecadinhos de estimação. A gente está acostumado a ter esse cheiro do Espírito Santo andando com ele do nosso lado. A gente está acostumado a marchar na presença de Deus com o pecadinho sempre do nosso lado. A gente está acostumado sempre a falar em línguas estranhas, sempre com um pecadinho de estimação do lado. A gente está com o costume de sempre acusar as pessoas, mesmo andando com o pecadinho do lado. Nós temos as férias para poder apedrejar pessoas, mas nós não temos a capacidade de ir para o leprosário para poder limpar a lepra de estimação que está sobre as nossas vidas. E todos os dias o Senhor nos chama para esse arrependimento. Arrepende-te, 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 arrepende-te. Talvez essa palavra aqui, ela não arranque barulho de glória a Deus em você, mas eu tenho certeza que ela vai fazer um barulho na tua alma. Talvez essa palavra aqui, ela não faça você suar, mas com certeza ela, por dentro de você, ela está arrancando lágrimas da sua vida. Talvez essa palavra aqui, ela não faça você vibrar de alegria, de êxtase, mas ela está te trazendo para uma reflexão profunda de como se tornar um cristão fidedigno na presença de Deus. E evangelho é isso, avivamento é isso. Avivamento não é quando eu faço barulho, mas é quando a minha alma grita sedenta pela presença de Deus. Avivamento é quando eu digo: eu preciso mais da tua presença, eu preciso mais de ti, Espírito Santo. Glória a Deus. O último ponto e eu encerro. Terceiro ponto, terceira lição: volta a
E o termômetro do amor é a volta da praticação das obras. Ao se diagnosticar uma febre, colocamos um termômetro para saber o nível em que ela está. Na obra de Deus é diferente. Quer ver o nível da sua temperatura, o nível da temperatura do seu amor? Olha para as obras que você vem praticando. As obras que nós estamos praticando, elas vão revelar quando nós estamos arrependidos para voltarmos a vivermos as primeiras obras na presença do Pai. E quando eu falo de Pai, automaticamente eu me recordo do filho pródigo. Porque o filho pródigo cometeu um erro altíssimo. Qual foi, pastor Santo? É que ele abandona aquele que nunca era para ter saído de perto. Ele abandona o local que nunca era para ter saído. Ele simplesmente olha para si e é como se automaticamente dissesse: preciso tomar uma decisão, já estou grande, preciso de recurso, preciso de dinheiro. E permita-me lhe dizer uma coisa em nome de Jesus: crescimento não está no nível da sua estatura. Crescimento está no nível do desenvolvimento do seu psique. De nada adianta crescer na estatura com o psicológico de criança. Ah, mas eu tenho dinheiro na minha mão, eu posso conseguir o que eu bem quiser. Entenda uma coisa: o dinheiro cabe no bolso, mas somente o Pai é poderoso para poder caber dentro do teu coração. O dinheiro cabe no bolso, mas só o Pai é que consegue habitar dentro do teu coração. Sabe qual foi o maior erro do pródigo? É querer trilhar uma caminhada longe da presença do Pai. O maior erro do pródigo é querer andar na caminhada sem ter uma referência para a vida dele. É querer trilhar a caminhada distanciado de alguém que é para ser o foco da visão dele. Mas quando ele cai em si, ele se arrepende, o Espírito Santo fez como a mulher da parábola das dracmas. Foi lá e começou a limpar a mente dele. E quando menos esperou, ele já teve uma ideia. Qual é? Eu vou dizer para o meu pai: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Fala-se de mim, utiliza as minhas palavras como um dos teus servos. Quando ele cai em si, ele já não tinha mais nada. E entendeu uma coisa? Esse é o objetivo do medo do teu adversário: é de acharmos que temos tudo, vivendo uma vida de nada. Quando o pródigo sai, ele tem aproveitadores, porque amigo não é. Quando o pródigo sai, ele tem mulheres, mas quando ele perde tudo, só restou os povos. Quando ele volta, aí ele percebeu uma coisa: que quando ele saiu, ele deixou a porta fechada, mas se esqueceu que o pai que estava dentro ainda tinha deixado o acesso aberto para a vida dele. É o pai dizendo: volta, meu filho, novamente. Volta para as primeiras práticas, volta para as primeiras obras, volta para o primeiro amor. E quando o pai vê o pródigo de longe, o pai corre desesperadamente para poder abraçar o seu filho. E dentro da cultura judaica, homem, um pai de família não pode correr. Por quê, pastor? Era escândalo. Mas quando Jesus conta essa parábola, automaticamente ele estava dizendo que se escandalize os religiosos, mas para mim o que importa é meu filho que está voltando novamente para as boas práticas. Por que o pai abraça ele, pastor Santo? Te explico. Porque os moradores da localização talvez olhassem e dissessem: ele está vindo para poder ceifar a vida do seu pai. Então era comum isso acontecer. E quando os homens da época viam isso acontecendo, eles pegavam pedras para poder apedrejar aquele filho que estava voltando para dentro da casa. Só que quando o pai chega, o pai abraça. Quando o pai abraça, automaticamente ele estava dizendo: ninguém vai te apedrejar, sou eu que estou matando você. Estou te matando de ser apedrejado, estou te matando de ser mal falado, estou te matando de perder a vida, eu estou te matando das pessoas que lutam para tentar ferir você.
pai entrega 3 coisas para ele. Primeiro, anel. Segundo, roupa. Terceiro, sandália. E o que é que significa, pastor? Depois eu falo para vocês. Mas permita-me chamar sua atenção para isso. Anel, algo que tem medida, sim ou não? Sim ou não? Roupa, algo que tem medida, sim ou não? Sandália, algo que tem medida, sim ou não? Por que o pai mandou trazer anel, roupa e sandália se primeiro não mandou ver o tamanho do dedo, da roupa e dos pés? E eu te respondo por quê? É porque o pai sabe que não existe crescimento longe da presença dele. Não existe crescimento longe de Deus. Aí o pai olha e diz assim, ó: pegue um novilho cevado. Que novilho é esse? Ficava guardado para momentos especiais. E a partir do momento em que ele começou a ser guardado para engordar, pastor Sandro, desde o momento em que o filho saiu de dentro da casa, desde o momento em que o filho perdeu o amor pelo pai. Quando o filho sai, o adversário provavelmente olha e diga: esse daí nunca mais volta, esse nunca mais vai sentir a presença, esse nunca mais vai sentir o amor do pai. Só que o pai, em contrapartida,